Bom, estamos entrando na sala dos espelhos, esse é o segundo vídeo. Como eu disse no primeiro, todos os 5 vídeos sobre relacionamentos estão interligados. Então não é legal assistir o quarto sem antes assistir o primeiro, o segundo e o terceiro. Então se você não viu o primeiro, faz um pit stop lá, depois você volta aqui, tá? Então, lembrando só para dar uma lembrada que quando eu estiver falando do outro, é um grande outro, né? Sempre um outro com O maiúsculo, seja uma pessoa, um relacionamento mais banal ou um relacionamento mais complexo, sejam objetos, situações, acontecimentos, experiências na vida, tá? É um grande outro. Bom, entrei na sala dos espelhos, o primeiro espelho com o qual me deparo, ou seja, o primeiro tipo de relacionamento são os relacionamentos embaçados, empoeirados, onde eu sei que eu tô ali, eu sei que sou eu, mas é tão inconsciente e é tão difícil ver que eu sempre tô apontando o problema no outro. A questão fica depositada, projetada no outro, mas eu sei, lá no fundo, eu sei que sou eu. Mas é tão difícil de lidar, é tão complicado, que eu preciso desse outro para ficar me espelhando, né? Então vamos decifrar esse espelho para você ganhar mais de você. Para isso eu vou dar alguns exemplos, tá? Vários exemplos. Começando por mim. Teve uma fase na minha vida que demorou longos anos, na verdade, alguns anos. Teve uma fase na minha vida em que era batata. Sempre que eu entrava, que eu ia finalizar minha compra, minha experiência no supermercado, também em caixa de banco, o que acontecia? Então, as compras já na esteira, né? Ou no banco eu já ali esperei não sei quanto tempo. Quando chega na minha vez, ou dá pau na máquina, ou dá pau na bobina, ou dá pau no ser humano que tá ali. Quando eu vou ver direito, tá lá a plaquinha em treinamento. A pessoa se confunde, a pessoa erra, a pessoa tem que chamar lá o gerente que demora não sei quanto tempo para vir. E eram situações que sempre me faziam subir pelas paredes. Eu ficava emputecida. Por que sempre comigo? Não é possível. Pô, sempre comigo? Né? Eu ficava puta. Tanto que, né, virou até piada, né? Porque eu chegava na hora de... Eu falava, pô, quero só ver quem que vai me atender. Né? E ficava putinha, irritadinha com a história, né? Bom, me intrigou essa história. Não é possível. Um supermercado com N caixas, um banco com N possibilidades de atendentes. Por que eu, Patrícia, Franco Luzio, ia sempre parar diante daquele determinado caixa? Aí eu fui entender. Eu fui criada por um pai neurologista. Meu pai era um neuro, e o neurologista, ele era neurologista e neurocirurgião. Então, o neurologista é assim, quer coisa mais complexa do que cérebro? Então, qualquer ato, qualquer descuido, qualquer falha, qualquer erro do meu pai, ele podia matar alguém, o que até não era um cenário tão ruim, perto de você transformar uma pessoa numa alface, né? Esse era meu pai. Meu pai teve um câncer horroroso, no final, ele já demenciando, perto do dia da morte dele, ele me deu um presente.
eu estava com ele ali perto da cama e ele ele entrou num delírio, onde ele repetia seguidas vezes: eu não podia falhar, filha. Eu não podia falhar. Filha, eu não podia falhar. Eu não podia falhar. Eu não podia falhar. E ele ficava falando isso. Aquilo foi um soco no meu estômago. Me tirou o ar. Foi um belíssimo presente que meu pai me deu, além de tantos outros, no final da vida dele. Eu sou filha desse homem. Ele não podia falhar. Eu também não posso falhar. É um nível de exigência. É um nível de cobrança pessoal. Se eu tirava 9,5 na prova, mas por que você não tirou 10? Puxa, voltou 9. Nunca estava bom. Sempre mais, sempre mais, sempre podia mais, sempre podia mais. Por que não foi mais? Eu não podia errar. Ele não podia errar, eu não podia errar. Claro que ele não se casou com qualquer mulher e minha mãe também não escolheu ele por acaso. Minha mãe também não pode errar. Meus irmãos também são assim. Somos filhos deste sujeito. Então, lidar com a falha é um grande desafio para mim. Lidar com a limitação é um grande desafio para mim. É uma grande tarefa com T maiúsculo. O supermercado, o caixa do banco, tudo isso estava me espelhando algo que eu carrego comigo sempre. A minha intolerância comigo mesmo, com a minha própria limitação. Quando eu vejo um outro limitado, como eu não sei lidar com a minha própria limitação, eu não aceito as minhas falhas, a hora que eu vejo o outro falhando, ai, como é difícil, como é difícil. Eu quero arrancar a pessoa daquele lugar. Eu quero arrancar isso de mim. Esse é um exemplo de espelho empoeirado, embaçado. Sou eu ali. Mas eu não me enxergava. Eu ficava sempre, pô, não é possível, pô, em treinamento de novo, pô, a bobina parou, até a máquina. Eu invocava com a máquina. Mas a máquina também tem limite. A vida é feita de limites. Somos seres limitantes. Por mais que a gente goste de acreditar que não, né? A gente é limitado. Então, quando eu saquei isso, que eu falei, não, peraí, é pornográfico, a história é pornográfica, é muito obsceno isso aqui, não é possível, tem alguma coisa aí, tem uma charada que a vida está querendo que eu decifre, né? E realmente, e quando eu decifrei esse espelho, puta, foi uma grande sacada. E com o presente do meu pai, nossa, foi uma grande sacada, uma atenção que eu tenho que ter constantemente na minha vida. Agora, é curioso, a partir do momento que eu decifrei o espelho e comecei a trabalhar, né, isso é um trabalho, como eu disse, uma tarefa de vida inteira, tá? Não tô curada, não tô curada. Essa é uma fenda de vida inteira. Mas a partir do momento que eu tomei consciência, curiosamente, eu não fui mais parar em caixas de supermercado limitados. Paro em outras situações limitadas, mas agora com outras nuances, com uma outra intensidade, onde eu já saco de cara. Para mim se tornou um espelho facilmente decifrável. Quando eu vejo, eu falo, ah, tá. Patrícia, vamos ter a humildade no sentido de humus, de natureza. Somos seres limitados. Eu sou boa em um monte de coisa, mas eu sou incompetente e ignorante em um monte de outras. E assim somos todos nós, né? Então, humildade é eu me apropriar, é eu conhecer, reconhecer e me apropriar disso tudo, onde eu vou bem e onde eu não vou.
Essa sou eu. Né? E este é o outro, faltante também limitado. Então, esse é um exemplo interessante de sala dos espelhos. Tá? Do espelho empoeirado e embaçado. Um outro exemplo que eu quero dar, que é bem legal, que eu vivi, eu atendi uma mãe que, ela vivia de cabelo em pé com o tal do filho, que o filho era um caótico. Meu filho é um caótico, meu filho é uma zona, a vida do meu filho é uma zona, o quarto do meu filho é uma zona, tudo é uma zona. E ela ficava nesse modo de queixa do filho, opa, que tesouro temos aí, né? Até que um dia, e eu falando, mas e você? E você? Como é você com o seu caos? Não, eu sou super organizada, imagina. Por quê? Porque ela se comparava a ele, né? Então sempre o problema era ele. Sempre o problema era ele. Ela estava presa no espelho. Até que um dia a sessão trouxe um presente para nós duas. O grande outro trouxe um presente para nós duas. Ela não achava o comprovante do estacionamento na bolsa. O que ela fez? Ela virou a bolsa na minha mesa para achar o comprovante. A hora que ela virou aquela bolsa na mesa, gente, era o caos na Terra. O que tinha ali era impressionante. Era uma zona. Eu não pude perder a oportunidade. Eu falei, assim é o quarto do seu filho? Assim é o seu filho? Ela ficou super constrangida porque é um movimento muito constrangedor à consciência. Quando o véu cai, é muito constrangedor. O nosso ego, ele não tolera a imperfeição. O nosso ego idealiza muito a gente e o outro. Então, o ego não tolera que a gente seja faltante e imperfeito. Por isso ele não tolera a sala dos espelhos. Diante da sala dos espelhos, o nosso ego vai sempre estribuchar. Né? Vale a pena dialogar com ele e falar, me dá uma trégua, deixa eu só me entender aqui um pouco, né? Porque ele vai estribuchar. E foi o que aconteceu. Ela estribuchou, não, isso aqui não acontece, não. E depois a gente foi vendo que sim. Pare e olha para essa questão em você. Né? Pare e olha da onde vem esse caos e da onde vem esse incômodo com o caos. Né? E aí todo um trabalho de limpeza do espelho para ela poder ganhar mais dela e parar de infernizar a vida do filho, né? E olha que louco, isso é muito interessante de se dizer também, que depois de um tempo, conforme ela foi se apropriando do próprio caos, o filho, curiosamente, foi se organizando mais. Né? Porque ele também ficava preso no espelho. A partir do momento que ela colocava ele naquele lugar, sentava ele, colava ele com super bonder no banquinho do caótico, era ali que ele ficava. A partir do momento que ela começou a se deslocar, se descolar do espelho, o filho também. Né? Então ela passou a se organizar um pouco mais, a parar de brigar, né, com ela, com a vida, com o filho, e ele também. Então é muito interessante. Não é uma garantia de que quando a gente muda dentro, o fora vai mudar. Não há garantia nenhuma, mas aumenta a probabilidade. Aumenta. No mínimo o seguinte, quem é você para falar do caos do outro? Né? Quem sou eu para falar da limitação do caixa? Ou da limitação da bobina? Se eu sou limitada. Né? Quem é você para exigir consideração e escuta, respeito do outro, se você não se escuta, se você não se respeita, se você não tem a menor consideração pelos seus desejos e pelas suas necessidades, né? Então, em que lugar que você se posiciona em você e na vida
para fazer exigências do outro, do grande outro, né, da vida, sobre aquelas questões que você mesma não se dá. Quer dizer, você demanda aquilo que você não entrega, né? E é isso que a gente faz. Esse é um exemplo bacana de espelho empoeirado, espelho embaçado. Um outro exemplo legal. Uma vez também tratei de uma mulher cuja queixa mor era o marido enrolado. Ah, Patrícia, ele é muito enrolado. Ah, ele é muito enrolado. Patrícia, como ele enrola para fazer as coisas, tudo é uma enrolação e tal. Como me irrita isso. E aí, era muito interessante ver ela narrando as enrolações do marido. Como ela era prolixa. Que mulher prolixa. Para ela contar uma historinha do tipo, ele foi subir a escada e tropeçou, era assim. Então, Patrícia, tem uma escada em casa que tem, acho que tem 7 ou 9 degraus. Acho que tem uns 8 degraus. Bom, são os degraus, Patrícia, só para você ter uma ideia, de uns tantos centímetros. Porra, a mulher, para contar que o cara subiu e se tropeçou na escada, era uma história toda enrolada. Ela era um novelo enrolado. Onde ela foi parar? Com quem que ela fez filhinho? De quem que ela se queixava? De quem que era o problema todo? Do outro. Né? Então, outro exemplo de espelho empoeirado. Era tão obsceno, é essa sensação dessas relações empoeiradas. São obscenas, está escarrado o negócio. Né? O negócio está assim escancarado, não tem o que. Mas mesmo assim é difícil enxergar, porque é algo que a gente vê ali no outro que está na gente e que a gente não tolera. Né? Bom, situações, vamos dar um exemplo de um grande outro que não seja pessoa, se bem que tem tantos exemplos tão legais de pessoas, mas vamos para uma situação. Ah, Patrícia, o mercado está muito ruim, eu não consigo trabalho, puxa, tá muito ruim, a crise, né? A crise tá foda e o mercado tá foda e eu não consigo o trabalho. E aí, quando você vai investigar, sim, é fato, tem uma crise, a realidade é foda, o mercado é foda, não existe dúvida em relação a isso. Mas assim, será que só está emperrado fora? Porque a questão é essa, a queixa é esta. Por isso que é importante tentar pensar qual é o problema. O problema é que está emperrado, não anda. A coisa não anda, não flui. Tá, vamos para dentro. E aí dentro, tá fluindo? O que está emperrado aí dentro? Aonde foi que você emperrou? Será que é isso mesmo que você quer ou você tem que? E aí você mesmo emperra, porque você não está afim do tem que. Você quer viver algo que você realmente deseja. E você não tem coragem para viver o que deseja e fica batendo na porta do que você não deseja. Vai emperrar. Vai emperrar. Aonde está emperrado? A crise está fora? Ok, já sabemos. Mas o que ela diz a teu próprio respeito? Então, não adianta mudar as coisas fora se você não fizer o trabalho interno. Porque você vai levar você para tudo quanto é situação. Então tem pessoas que querem mudar de empresa porque aquela cultura... Tá, mas você foi para lá. Você trabalha há 5 anos lá e reclama da cultura. Onde está esta cultura dentro de você? Aonde deu match? Qual que é a chave na fechadura? Porque senão, você vai mudar só de CNPJ, você vai mudar para uma outra empresa, mas você leva você com todo o cacareco dentro. A tralha toda está aí dentro. Então você só vai mudar de CNPJ, só vai mudar de CEP, só vai mudar de CPF, de relacionamento, o nome da pessoa,
Se é que muda, né? Tem gente que repete os mesmos nomes até, de tão obsceno que é a dificuldade de mudar dentro, né? Então não adianta mudar fora. Para mudar fora, você tem que mudar dentro. Não é garantia, mas você mudando dentro, a coisa vai se mover de tal maneira que você nem vai mais parar naquele mesmo lugar, com aquelas mesmas questões. Você vai parar em outras questões, sempre outras questões. Mas aquelas antigas, não. Né? Então, esse é o trabalho diante deste grande outro que é muito parecido com a gente, que revela coisas nossas que são muito complicadas e que aí eu preciso limpar o espelho para me descolar. Né? Vale a pena também exemplos da inveja. Vai lá dar uma olhada no vídeo da inveja, né? Que tem exemplos interessantes. Também tem um exemplo interessante que eu dou de mim mesmo, e você pode pegar nas suas invejas essa questão pela via positiva, né? Eu falei dos incômodos, mas tem a questão da paixão, da inveja, né? De você babar em algo que você acha lindo no outro, ou naquela situação, e que você não consegue sair daquela situação, você está sempre repetindo aquela situação, porque é algo de muito bom que te traz, mas que você precisa acionar em você. Né? Parar de ficar mamando isso no outro. Aciona em você. Né? Então, vale a pena assistir o vídeo da inveja, do ciúme e todos os que vieram antes aí que abastecem aqui a Sala dos Espelhos. Bom, dei alguns exemplos, vamos para o terceiro vídeo.